Luiz Santos é o nosso convidado aqui do Jornal da Ipanema, edição desta quarta-feira. Eu já havia dito anteriormente, o ouvinte também pode participar, o WhatsApp 998-2342-91, via Facebook. Estamos ao vivo, com imagem, com áudio do Facebook da Ipanema. 8h17, Gustavo Ferrari e Lincoln Salazar, o pastor vereador Luiz Santos, conosco aqui no Jornal da Ipanema. Bom dia, Paulinho, bom dia, Colinho, bom dia Lincoln, ouvintes, Pedro, o pastor Luiz Santos que nos atendeu e está hoje ao vivo aqui no estúdio da Ipanema. Bom, o pastor Luiz Santos, nós tivemos aí ontem uma discussão acalorada dele no plenário do Legislativo e o assunto que traz ele aqui à bancada é justamente o que ele acabou se referindo ontem no plenário, mas também o que foi dito no dia 13 de junho, na semana anterior, com relação ao posicionamento dele a um jovem ou uma jovem transexual que trabalha no Sesc em Sorocaba. Esse caso ganhou uma dimensão, uma repercussão tão grande, e nós tivemos ontem a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sendo provocada pela Associação dos Transgêneros aqui de Sorocaba, que se sentiu ofendida por essa explanação do vereador no dia 13. A Comissão da Diversidade e também da Mulher Advogada da OAB Sorocaba também entrou com pedido solicitando que haja aí uma verificação, uma averiguação pela explanação do pastor Luiz Santos. O pastor está aqui, vai explicar o pensamento dele. Obviamente ele é um pastor, ele tem conceitos conservadores, isso é uma coisa salutável do ponto de vista dos evangélicos, enfim, mas nós gostaríamos de ouvir esse lado do pastor, mas também vamos reproduzir ao longo dessa entrevista, Luiz Santos, trechos que o senhor acabou dizendo durante a sua argumentação lá no plenário no dia 13 de junho. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pastor. Já foram nominados, e bom dia a todos vocês, ouvintes aí do Jornal da Ipanema, esse jornal tão conceituado e com tanta penetração, né, em nossa sociedade. Antes de tudo, uma correção. O que você reproduziu agora, Gustavo, não condiz com aquilo que realmente ocorreu. É uma falácia que os esquerdistas estão fazendo. Eles estão tentando relacionar a minha fala defendendo a emenda que eu coloquei a essa pessoa que eu nem sabia que existia no Sesc. Eu reproduzi aquilo que uma mãe me denunciou. Entendeu? E na minha cabeça, e eu deixo isso aqui muito claro, e se tivesse falado a respeito da pessoa do Sesc, eu também diria, vocês me conhecem muito bem, sabe que se tem uma coisa que eu não faço é correr daquilo que eu afirmo, até porque está tudo gravado, né? Em nenhum momento eu tinha na mente essa pessoa, nem sabia que ela existia ou que trabalhava no Sesc. Obviamente a esquerda, com a sua tendência falaciosa e mentirosa, já tentou fazer a ligação com essa pessoa, e ela mesmo se declarou ofendida, como se eu estivesse me referindo a ela. Nem conheço, não sei, provavelmente já vi alguma vez, mas não saberia identificar. O que a mãe me denunciou foi o seguinte: na minha cabeça era o quê? Uma pessoa, um homem, tanto é que na fala vocês vão ouvir me falar em cara, naquele sujeito, nessa pessoa que fica lá esperando as mulheres entrar no banheiro, e ele entra junto. Na minha cabeça era a pessoa que ficava no saguão esperando e entrando. Jamais, eu não tenho a menor ideia quem é essa pessoa. Deixa eu só cortá-lo, pastor. O trecho que o senhor, entre aspas, diria vagabundo, existiu esse trecho? O senhor falou isso? Não, eu repliquei o que a mãe me falou. O que eu falei foi isso. O que ela me disse foi isso. Ó, tem um vagabundo que fica lá no Sesc e esperando as mulheres entrarem no banheiro. E quando eles entram, ele entra junto dizendo que é mulher. E eu disse, o culpado é essa maldita ideologia de gênero, que eu falo isso aqui todo dia e vocês sabem mesmo. Ô pastor Luiz Santos, só pra, eu tô tendo conhecimento, confesso, pela primeira vez dessa discussão, desse assunto, e... porque eu entrei com uma emenda
garantindo a privacidade das mulheres do sexo feminino, me permitam a redundância, quando no uso de seus banheiros destinados exclusivamente a elas. Então, eu o fiz uma emenda, não pode usar... Não poderia usar, exceto aquele que passou por todo o processo de transição, inclusive com a emasculação. Emasculação é mudando... É quando é retirada todo o seu órgão e tudo. Então, o senhor entrou com essa emenda. E uma mulher que frequenta o SESI fez uma denúncia para o senhor. É uma estagiária. Que tem uma pessoa lá que trabalha lá. Agora, a questão é, se ela é estagiária e trabalha lá, ela faz parte do corpo de funcionário. Mas quem eu imagino que haja banheiros específicos para funcionários. Mas ela não vai usar o banheiro. Quem que denunciou isso para o senhor? Uma mãe. Uma mãe que leva os seus filhos. Mas é que não existe banheiro específico para transgênero, transexual, né? Então, esse é um grande problema que nós precisamos avaliar e que eu estou discutindo, inclusive com transexuais que têm ido ao meu gabinete. Que parece, isso eles não falam, que o meu gabinete é frequentado, inclusive por todos, inclusive por transexuais. Eu tenho que atender a população e tenho que pensar na população. Esse caso foi depois da lei do senhor, dessa emenda que o senhor colocou? O senhor recebeu a denúncia depois? Não, recebi antes e fiz menção na defesa da emenda. Agora o problema é o seguinte: como esse pessoal criou essa confusão toda dessa ideologia de gênero, e que nem eles se entendem, até entre eles existem discussões porque nem eles se entendem, criaram tantas opções sexuais que no fim até eles estão em guerra contra eles, porque não aceitam os outros. Agora imagina nós que não fazemos parte. Como é que vamos entender uma situação dessa? A situação é a seguinte: o transexual, quando ele entra num banheiro masculino, e essa é a grande defesa deles, grande queixa deles, é que eles se sentem constrangidos porque os homens fazem pilheira, criam um ambiente, eu imagino que sim. Eles são hostilizados. Né? Talvez sim. Eu já tive pessoas do meu lado no banheiro, eu nunca fiz, eu não vou fazer isso. Claro. Mas eu acredito que exista realmente situações como essa. Mas quando eles entram no banheiro feminino, são as mulheres que se sentem constrangidas. Olha que situação. Quando eles entram no banheiro destinado ao público masculino, eles se sentem constrangidos por conta da sua condição e da sua situação. Quando eles entram no banheiro masculino, as mulheres se sentem constrangidas. Ou seja, eles ficaram ali numa área cinzenta. Quando vai no do homem, é o transgênero que se sente. Quando vai da mulher, são as mulheres. É a mulher que se sente, não se sente confortável de saber que está ali. Mesmo ele se vestindo e tal, mas ficam as características masculinas, e a mulher identifica rápido isso. E elas não se sentem confortáveis com isso. Na realidade, o que precisa ser pensado, e é isso que eu estou sentando eu tenho conversado bastante com as transexuais equilibradas, vamos dizer assim, o pessoal os LGBT equilibrados, porque nós temos, aliás, a maior parte. Quando o senhor fala equilibrado, só vou fazer um contraponto aqui, pastor. O senhor acha que esse pensamento conservador, que é o pensamento da maioria dos evangélicos, é uma coisa que... Não é só questão evangélica. Não, eu digo, mas aí o senhor depois eu vou entrar na cristofobia que o senhor usou ontem, enfim, tal. Mas será que não falta uma forma didática de passar isso? E a forma com que os LGBTs absorvem esse seu pensamento passa a ser uma forma agressiva? Gustavo, o problema chama-se militância LGBT. São os ativistas LGBTs. Esse pessoal, eles não têm conversa, eles não aceitam diálogo. Eles são agressivos, são intolerantes. Você viu ontem a defensora dessa militância não conversa, chega e acha que tem um direito. Aliás, não foi só comigo, né? Foi, inclusive, anteriormente, quando veio aí o Alexandre Frota, mesma postura de achar que tem o direito de agir daquela maneira. Porque nós estamos o que eles mais passaram ao longo de todo esse tempo, os tais progressistas, que eu chamo progresso rabo de cavalo, porque só arrasta para o chão, não melhora em nada a nossa sociedade,
né? Esse é o progresso deles, é um progresso estilo rabo de cavalo, né? Então o que acontece? Esse pessoal, eles não tem tolerância com ninguém, eles são orientados a afrontar. Eles são só um exemplo. Você lembra do caso daquela senhora que sentou na perna do marido dela para dar lugar a uma senhora numa sessão de posse do Congresso? Lembro. Que viralizou? Uhum. Lembra? Lembro. O marido foi primeiro, estava tomando posse, não me engano. Ele estava tomando posse lá no dele. Era o primeiro mandato. Ela explicou. Tinha uma senhora do meu lado que estava em pé e eu dei um lugar para ela e sentei na perna do meu marido. Foi um ato de todo mundo viralizou. Anteontem, lá na sessão que disse que homenagearam os 50 anos de Stonewall, duas lésbicas se beijaram lá dentro da Câmara. Foi a Daniela Mercury com a esposa dela. Sim, essa confusão. Quem é a esposa, né? Tá vendo a questão de confusão? Aí o que acontece? Se beijam lá pra quê? Com que objetivo fizeram isso? Se não fosse o de causar, de confrontar, de afrontar nossa sociedade. Você acha que teve outro objetivo? Precisava elas fazer aquilo? Ô pastor, então é esse tipo de comportamento que nós, não conservadores, não aceitamos. Ô pastor, ele não tem um direito, ele não tem tanto o direito assim, não são especiais. São cidadãos e cidadãs que precisam aprender a respeitar os outros também. Só deixando bem claro, e o Gustavo me ajude, o transgênero é o que nasce em corpo, vamos pegar masculino, por exemplo, nasceu homem. Nasceu os órgãos genitais, não, ele mas se sente mulher, masculino. Não é isso? Se sente mulher. Isso, exatamente. E como tal, e hoje você consegue na justiça mudar tudo, né? Mas não é isso que não é tirar os órgãos genitais que vai definir o transgênero. Alguns fazem cirurgia, né? Alguns fazem. Mas ele se sente mulher, mas tem o contrário também é verdadeiro, não é? É verdadeiro. Também é verdadeiro. Você vê, por exemplo, a Tammy Gretchen, no caso, né? Isso. A filha da Gretchen. É o maior exemplo transgênero. Era uma mulher, virou homem, na verdade. Sabe por que eu tô falando? Sinceramente, eu acredito que... E o par dela era homem, virou mulher? Não. Não, o par dela é mulher, continua mulher. Não foi? Ele não mudou também? Não. O par dela é mulher. O que eu saiba também é mulher. Ela era uma mulher que virou homem. Mas bom, e ela se relaciona com uma mulher. Independente disso. É complicado. Nós todos acreditamos que isso possa ser resolvido, que seja pacificado. Cada um tem o direito de levar a sua vida da melhor forma possível e tal. Sim. Mas eu já vi reclamação, por exemplo, de que aconteceu esse caso e tinha criança perto do banheiro. Eu não sei até que Mas a mãe falou exatamente porque estava com a filha menor entrando no banheiro. E ela assim, disse, não aceito. Vamos passar um trecho dessa sua explanação, vereador. E aí depois o senhor explica, porque assim, nós recebemos a peça, o senhor deve ter tido conhecimento, né? Sim. Da provocação da comissão de ética. Né? Onde eles tentam ligar minha fala a essa pessoa lá, parece que é Laura Marcelli, o nome Isso, dela, exatamente. né? Ela, inclusive, no Facebook dela, ela coloca uma postagem agredindo até, dizendo que se sentiu ofendida pelo senhor, assim. Agora, ela não pergunta, ele me conhece, ele já ouviu falar de mim, ela não pergunta isso. Mas, obviamente, a militância tentou colar minha fala nela, como se eu a conhecesse, como se eu estivesse falando em relação a ela. Mentira descarada. Não falei de forma nenhuma. Pastor, vamos reproduzir o áudio de uma sessão na Câmara que o senhor se manifestou com relação a esse assunto que nós estamos debatendo aqui. Eu já quero abrir. São 8h31. Nós vamos reproduzir um trecho da fala do pastor Luiz Santos que está dando essa polêmica toda. Vamos ouvir. Diferentemente dela, que é contra a minha emenda, eu sou a favor do projeto dela. Quem é contra? Um projeto que é contra a violência. Quem é da mulher? Contra a mulher, contra a criança, contra a mulher. Não é? O problema está, vereador Martinez, quando a verdade vem com aquele pingo de veneno que a gente se preocupa, que pode causar mal. E que nem todo mundo observa. Quando
Quando o PSOL fala de mulheres, ele não está falando das mulheres do sexo feminino somente. E aí que está o problema. Eu fiz uma emenda que eu admiro a vereadora não concordar com minha emenda, onde eu estou dizendo que se resguarde a privacidade das mulheres, me perdoem, a figura de linguagem estranha é dizer mulheres do sexo feminino, porque isso é um... Me ajuda, vereador Yara, quando a gente fala a mesma coisa, repete, subir para cima, um pleonasmo. Obrigado, vereador Renan. É redundância também. Subir para cima, descer para baixo. Então, quando se fala mulheres do sexo feminino, eu estou praticando uma figura de linguagem que é redundância ou pleonasmo que não precisaria. Mas vereador Martinez, vereador Renan, a necessidade se impõe porque o partido e a vereadora eles defendem a maldita ideologia de gênero. E por que eu fiz essa emenda? Olha o que diz a emenda. A garantia da privacidade das mulheres, inclusive do sexo feminino, é a segunda. Eu estou pedindo o arquivamento da emenda número 1 e nós vamos discutir a do 2, a emenda 2, que também foi aprovada. Onde eu estendi mulheres do sexo feminino. Não precisaria, mas precisa agora. Por cada maldita ideologia de gênero. Onde eles músculo, homem, com toda a sua estrutura masculina, se ele disser que se sente mulher, ele pode entrar em qualquer lugar privativo das mulheres do sexo feminino. Me perdoe, eu já expliquei, estou pedindo perdão a todos que me ouvem de estar sendo redundante, mas precisa, porque essa maldita ideologia diz isso. Nós temos aqui, porque eu fiz? Porque aqui no SESC, que a despeito dos belos trabalhos que faz, é uma fonte, é um apoio, ela é base também, assim como a UFSCar, essa terrível universidade que, tirando um grupo de dedicados professores e alunos, o restante precisa voltar para São Carlos e nós implantamos a UFSOR em Sorocaba. A UFSCar e o SESC defendem essa maldita ideologia que subverte tudo aquilo que é racional. A mãe veio aqui, e não vou dizer o nome porque vocês conhecem. Ela veio aqui e disse, pastor, está havendo um problema sério lá no SESC. Fica um vagabundo lá no balcão, quando vê a mulher entrar no banheiro feminino, ele entra. E diz que ele se sente mulher, então ele vai lá. É muita falta de vergonha dessa. Tá aí, o vereador com essa explanação, Ercolim, contundente na tribuna da Câmara, acabou, entre aspas, atacando a classe. Nós sabemos que o senhor sempre foi contra a ideologia de gênero e, né, até pela a forma de pregação, a forma de você, da sua doutrina evangélica. Isso é questão de informação e de lógica também, não é? Sim. É racional. Agora, o pessoal, pastor, se sentiu ofendido quando o senhor fala, realmente o senhor falou, um vagabundo, fica um vagabundo lá. O senhor não diz quem é essa pessoa. Não falo, né? Na minha cabeça era um homem que ficava lá no saguão e que quando as mulheres, inclusive com a filha, a mãe que me denunciou disse, eu estava com minha filha lá no SESC, frequento o SESC, e esse cara entrando. Na minha cabeça era um camarada que está no saguão esperando as mulheres entrar e ele entra junto. Eu não tinha a menor ideia que tem uma pessoa lá que é travesti, é transexual, eu não sei qual é a linha dela, que se sentiu ofendida por isso. Eu repliquei o que a mãe me falou. Na verdade, ela falou mais coisas, mas eu não repliquei no momento. Daí, obviamente, a militância, a Associação dos Transgêneros de Sorocaba fez uma reunião
Diz que para me questionar e entrar com essa representação, né? Representação na comissão de ética. Agora, engraçado, alguém viu aqui essa associação se posicionar quando aqueles 3 travestis pedindo a associação se posicionar diante da sociedade e a OAB também? Se ouviram alguém quando aqueles 3 travestis assassinaram da forma mais cruel possível, com mais de 16 facadas na rodoviária, porque o cara não pagou o programa? É esse o relacionamento que nós vamos ter? É essa sociedade que nós vamos ter? Onde eles se sentem no direito, porque só tem direitos. Nós estamos numa sociedade que não se fala em dever, só se fala em direitos. E eles têm o direito de matar uma pessoa da forma mais cruel possível. O senhor está usando uma exceção para generalizar, me perdoe. Pode ser, mas o senhor ouviu alguém vir dizer, olha, não é essa maneira que os travestis se posicionam, eles deveriam ter feito. Por quê? Porque ficou a imagem seguinte: eles podem fazer justiça com as próprias mãos, porque são travestis. Ele não pagou o programa. Pela madrugada, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Ontem vocês me ouviram. Vocês sabem que eu subo à tribuna e defendo o governo Bolsonaro, porque eu apoiei, votei e trabalhei para que ele estivesse lá, até esperando que diminuísse essa onda absurda que nós enfrentamos. Onda do quê? Essas ideologias terríveis. O senhor acha que esse é o maior problema do Brasil? Não é, mas a falcatrua, o roubo, que ninguém quer citar, a maneira como arrebentaram esse país ao longo de 16 anos. E ainda tem gente que defende. Então, o que acontece? Por que não fizeram? Mas ontem eu levantei e disse, olha, quero parabenizar a Marcha para Jesus, o trabalho que fizeram, o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro presidente que foi a uma Marcha para Jesus, com a ressalva de que ele não precisava de forma nenhuma fazer gesto de arminha em cima daquele palanque. Para quê? Ou seja, estou certo ou não sei? Sem dúvida. Então, é uma exceção, ele fez. Tem que ser corrigido, tem que ser questionado. Pastor agora não sou idólatra de partido nem de político. Agora vereador. Só pegou um evidente, né? E depois já temos muitos ouvintes aqui se manifestando. Vamos ouvir. Não, só porque assim, ouvindo o vereador falando, e a gente fala muito aqui sobre essa questão de os lados, às vezes, serem parecidos nas suas necessidades. O senhor reclama também de uma intolerância contra os conservadores? Por esse, vamos dizer assim, por esses movimentos progressistas? Militância. Não, é a militância. Eu tenho grandes amigos dentro do grupo, que me tratam, e eu os trato com o maior respeito também. Problemas são esses agressivos e intolerantes militantes LGBT que acham que tem todo o direito e nenhum dever para com os demais. Perfeito, tem ouvinte se manifestando, né, Paulo Roberto São Júnior? muitos os nossos ouvintes, o assunto realmente é polêmico. Como é polêmico, Paulinho, é só passar o ouvinte, ia pedir para você passar, obviamente o ouvinte tem o direito de expressar a liberdade dele, do pensamento, enfim, mas ouvintes que não agridam com palavrões, tá? Por favor. O Paulo Roberto Júnior, dá pra colocar aí? Vamos lá então. Vamos. Ouvinte participando através do WhatsApp, 998234291. Bom dia a todos da Rádio Ipanema, bom dia, pastor e vereador Luiz Santos. Não estou ouvindo. Parabéns pela batalha do senhor aí, quase solitária na Câmara aí, em prol das famílias. E eu venho aqui mais uma vez lamentar a postura arrogante, né, mais um barraco da vereadora Yara Bernardes. Será que não tem como ela legislar de outra maneira, sem causar esses escândalos, sem ameaçar as pessoas, sem agredir as pessoas? Olha que postura ridícula dessa senhora. Obrigado. Tá certo, o ouvinte continua se manifestando. Paulinho, só segura um pouco. Vou pegar um retorno aqui o Ricardo Miguel tá providenciando. Você não ouviu direito? Deixa eu só contextualizar. Depois eu ouvi. Você ouviu? Deixa eu só contextualizar. Ele tá falando do de ontem. Isso, do de ontem. Na verdade, assim, pro ouvinte que nos escuta. O pastor vereador Luiz Santos teve uma explanação no dia 13 de junho, na tribuna da Câmara, que ele, defendendo uma emenda dele, acabou entrando numa polêmica com relação a
uma estagiária do SESC que seria responsável aí por entrar nos banheiros, enfim, não sabia se era banheiro masculino, banheiro feminino, embora seja uma pessoa transgênero. Então, essa polêmica acabou resultando numa nota de repúdio da OAB e também da Associação dos Transgêneros de Sorocaba, que ingressaram ontem na Comissão de Ética pedindo suposta investigação de quebra de decoro pelo pastor Luiz Santos. Esse foi um caso. Ontem, o pastor Luiz Santos, defendendo também na tribuna da Câmara o seu pensamento, acusou uma escola, posso dizer assim, a escola Arthur Cirilo, aqui na Vila Jardine, de aplicar um teste aos seus alunos. Que eu recebi a denúncia, né? Isso. Aplicar um teste aos seus alunos, questionando se a criança nascer de um ventre transgênero, se a pessoa podia abortar ou não, é isso? Não. A premissa era, se um teste de DNA revelar que esse feto vai nascer, que essa criança vai nascer gay, olha que premissa absurda, isso não existe, né? Como os cristãos se posicionariam? Seriam a favor do aborto? Olha aqui. E aí houve uma discussão do senhor com a vereadora Yara Bernardi, né? Que foi o que o ouvinte ela que veio, né? Não tive a discussão com ela. Ela se levantou e veio e me na tribuna. Né? E ela chegou até no áudio não ficou muito claro. Ela mandou o senhor calar a boca ontem? Aconteceu isso? Não, ela primeiro passou concordando com a questão colocada lá na prova, inserida na prova, que nós estamos avaliando, nós estamos investigando. Quer dizer que agora o senhor pode entrar na comissão de ética contra ela, é isso? Se eu quiser eu posso, porque o dela foi evidente, o meu não foi. Eles estão tentando me carimbar, me rotular. Pastor Luciano, mas o dela tá lá gravado, aliás, basta ver, mais de 5 mil visualizações, 99% condenam a atitude dela, que foi totalmente Gustavo, intolerante. Eu acho que foi muito oportuna essa sua intervenção para colocar junto este assunto de ontem, porque é esse que está forte na cabeça do ouvinte, que foi amplamente divulgado não só pela televisão como pelas redes sociais. Então, nós vamos para o intervalo comercial, depois nós vamos ouvir o ouvinte, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que ficou uma dúvida para mim. Em qual escola foi uma aula de sociologia? Uma prova de sociologia. E nessa prova tem um desenho de uma mulher grávida, não é isso? E o senhor falhou em não ter trazido o desenho pra gente ver aqui. Mas vocês, quando eu confirmei, já era quase 8 da noite, tudo bem. Chegando em casa, não estava no gabinete. Dessa vez eu vou perdoar o senhor. Não, mas ele mostrou, foi divulgado, ele mostrou. Bem, mas repetindo. Vai, eu devo ter aqui. Tem o desenho. Ele tem uma carta na manga aqui, né? Tem o desenho, é o desenho de uma mulher grávida, não é isso? Uma charge, uma silhueta, e com uma espécie de janela na barriga. E nessa silhueta, nas cores do arco-íris dentro da barriga. Seria o feto. A coisa do aí a pergunta é: se um exame de DNA, olha que premissa miserável, se um exame de DNA revelasse que essa criança era gay, os cristãos seriam a favor do aborto ou não? Aí vem lá todo o enunciado do laico, até onde o aborto pode ser tratado, o direito à vida pode ser tratado com base em premissas religiosas. E eu estava lá na tribuna fazendo a pergunta: o que é que isso tem a ver numa prova de sociologia? Até porque parte de uma premissa mentirosa. Não existe DNA para mostrar se a pessoa é gay ou não. E para que série? Alunos de que idade? Segundo grau. Segundo grau. Para alunos de segundo grau. 13, 14 anos, é isso? Não, acima. Né? 15, depois 15, 16, 17. Já está terminando, né? Eu fiz essa pergunta porque teve gente que está mostrando para criança, não é bem para criança, independente de concordar ou não. Mas eles estão fazendo, estão doutrinando desde cedo. Isso. Hoje em dia tá terrível. Tudo bem. Pois é, vamos lá. Não, porque assim, isso é algo que é grave. Eu perguntei da intolerância exatamente por conta disso, né? O senhor acredita que os conservadores sofrem intolerância porque esse tipo de questão, até mais grave do que a premissa do exame mostrar ou não, mas é mostrar que pro um conservador, um cristão, um homossexual deve ser morto ou deve morrer, não tem direito à vida. Né? Porque em tese é disso que se trata, né? Estão jogando a classe contra os cristãos, porque sabe que o cristão é contra o aborto. É por isso que o senhor se refere ao termo cristofobia ontem? Foi por isso que eu usei esse neologismo. Mas eles têm a aversão a Cristo nesse caso? Não, eles estão tentando jogar
Lógico, qual é uma das últimas barreiras hoje que a militância LGBT ainda enfrenta? Que inclusive o STF reconheceu que é direito de falar nas igrejas contra a homossexualidade, não é a prática homossexual, não é contra o homossexual, é a prática da homossexualidade. É o ato, é isso, é o ato. Isso, é a prática, porque é antinatural. Todo mundo sabe disso, não foi feito, não há conexão nisso. Essa confusão que está levando à anarquia. Ô, pastor, rapidamente, um ping-pong aqui. Por favor, só pra gente entrar depois nessa seara aí. Não, tem mais um áudio depois pra passar. No fim não fez nem o intervalo, tanto que ele tá pedindo. Vai lá. Gravidez. Até porque eu gravidez através de estupro. Fazer o aborto numa gravidez que decorre de estupro. O senhor é contrário? Não, eu acredito que isso quem decide tem que ser a mãe. Não, mas não é. A igreja apoiaria. Não, a igreja não interfere, não vai dizer mate, aborte a criança. Quem vai decidir é a mãe. Se pedisse um conselho pro senhor, uma das suas fiéis chegasse, pastor, eu tô grávida, fiquei grávida de um estupro, o que o senhor diz? Tô querendo abortar. O que a lei permite? A lei permite. Então, o que eu vou dizer para ela, a lei permite que você faça o aborto. Mas você, pessoa, como é que você se sente nesse caso? Quem tem que decidir isso é a pessoa. Tá porque certo. qual é o mal dessa criança? Aborto eugênico. Foi ela que... Aborto eugênico, aquele feto que sabe-se que vai nascer com problema e a pessoa vai ter que conviver com uma criança, com um ser humano problemático do resto da vida. Shakespeare. Disseram pra mãe que ele ia morrer, ia nascer com problema. Nós cremos em milagres. O William Shakespeare, o senhor tá falando? É. Na época dele não tinha tanto exame como tem hoje, não, né? mas não estou defendendo o aborto, só eu sei, não tinha esse exame, mas você tem já tem a imagem, pela própria gestação em si, já se tem uma ideia se a gravidez é de risco ou não. Pelas complicações. Resumindo, nós cremos em milagre. Nós, cristãos, cremos em milagre. Deus é misericórdia. Fica mais uma vez a critério da mãe, nós oraremos e fica a critério da mãe tomar seu posicionamento. Vamos pro intervalo. Só gostaria de deixar o seguinte, estamos numa época de intransigência, intolerância aí, deixar bem claro o meu posicionamento. Achei que foi inoportuna a pergunta que foi colocada nesta prova, com relação, principalmente, à menção feita aos cristãos. Por vários motivos, esse que o pastor colocou, e outra, nós estamos numa efervescência com relação a esta política que pode apresentar distorções, devido também à intransigência, devido à falta de conhecimento da escola sem partido, essas coisas todas, que um assunto tão polêmico como esse poderia ter sido deixado de lado. Não haveria a necessidade dessa reflexão. Eu, inclusive, fui saber de aborto eugênico no 3º ano da faculdade de Direito. Nem sabia o que era aborto eugênico. E agora eu acredito que questões relevantes possam ser colocadas dentro de um aprimoramento que vai trazer para os jovens, que podia ter sido deixado de lado essa questão extremamente polêmica. E na hora que o pastor cita os cristãos, eu achei também infeliz. Quando você fala aborto eugênico, eu me recordo da eugenia. Eugenia, então. Isso daí vem dos nazistas. Dos nazistas, do Hitler, exatamente, da raça pura, né? Da raça pura. Não, se eu tivesse eu tava morto, porque deficiente físico também não podia. Homossexual também era atacado. Só deixando o posicionamento. Todos que eles consideravam que não era por. Eu, inclusive, como deficiente físico, estaria morto. Para não causar polêmica por causa dessas perguntas. Você acha que a minha referência, o fato de eu ter lançado a denúncia contra os cristãos, não está explícito na questão que a pessoa coloca? Está explícito. Mesmo porque eu chamo de cristofobia. E eu pergunto, qual é a necessidade de se colocar uma questão dessa numa prova de sociologia? Mesmo porque na nossa sociedade hoje nós temos os espíritos que servem cristianos, também nós temos os islâmicos, nós temos os ateus. O que nós estamos dizendo é o seguinte, é por isso que nós defendemos o Escola Sem Partido. A moça fotografou, a moça cristã, a menina, a aluna, e mandou pro pai dela, que me mandou, disse, olha o que estão passando numa prova de sociologia numa escola pública. Não está correto. Agora pense o contrário. É sempre a melhor maneira de se julgar é pensar o contrário. Imagina se ontem, por exemplo, naquela tribuna, fosse eu
que subisse lá e arrancasse o microfone da vereadora Yara, mandasse ela calar a boca e tal, o que teria acontecido? Olha o risco. Se eu pelo menos tivesse tocado nela, ela tivesse desequilibrado, porque ela estava numa escada. O pessoal diz, mas você se controlou e tal. Deus me guarde, qualquer coisa que eu fizesse ali, até pela minha formação, jamais vou agredir uma mulher, Deus me guarde. Você nem por palavra, não é? Mas ela se dá o direito de me agredir. Aquilo foi uma agressão. Né? Se não concorda, depois pede a palavra, vai lá e faz o questionamento. Pastor, vamos pro intervalo. Muito ouvintes, hein? 53 tem bastante muitos ouvintes. E é extremamente bombando, importante. O Facebook também bombando. Tá certo. O senhor brigou com a Yara do Rosário e Yara Bernardi, pastor Luiz Santos? Não, nunca briguei com ela. A gente sempre senta junto lá. Então, não temos. É a minha formação cristã. Depois, e aí é que é difícil. Vocês conversaram depois? Não, ela ficou chateada. Tá ela ficou chateada. Mas eu acredito que amanhã a gente já resolve isso. Vai sim. 8h53. Daqui a pouco, mais notícias aqui no Jornal da Ipanema. Forte premiada, sexual, ideologia de gênero, né? Gustavo Ferrari. E muitos ouvintes participando aqui, hein, Gustavo? Muita gente participando, Ercolim. Só pro ouvinte entender, ontem o pastor Luiz Santos teve um debate acalorado na Câmara, principalmente com a vereadora Yara Bernardi, mas o que motivou a vinda dele aqui foi uma explanação dele no dia 13 de junho, que acabou aí motivando uma representação pela Associação dos Transgêneros de Sorocaba e também da OAB, tanto o grupo de diversidade da OAB quanto da mulher advogada da OAB na Câmara Municipal, pedindo uma resposta aí da Comissão de Ética com uma possível quebra de decoro. A gente tá com a Tara Wells na ponta da linha. Ela é da Associação dos Transgêneros, ela repudia veementemente o pensamento do vereador pastor Luiz Santos, mas antes de colocar a Tara em contato com o pastor, vamos reproduzir aqui, Ercolim, um trecho do programa da Luciana Gimenez de ontem à noite. Ela escutou 5 transexuais e as transexuais disseram a ela o problema que é entrar no banheiro masculino, né? Elas não podem nem no banheiro feminino, nem no masculino, enfim, elas contaram isso ontem. Vamos ouvir um trechinho, daqui a pouco a Tara Wells vai participar com a gente aqui. Esse negócio de banheiro é uma situação complicada. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos e agora tem os banheiros unissex, né? Então aí já não tem problema, entra quem quer. Sim. E o banheiro de casa é unissex, né, Lu? A gente não tem um banheiro para cada um, né? É verdade. Então, assim, e no banheiro feminino é tudo fechado, né? É diferente do banheiro masculino. É verdade. Né? Então não sei por que algumas mulheres implicam tanto com isso. Eu queria entender onde é que está o problema. Mas as mulheres implicam? Eu já passei por situação parecida. Né? Já. É mesmo? Já passei por uma situação parecida de entrar no banheiro e a mulher me olhar assim, dos pés à cabeça, e falar, aqui é qual banheiro mesmo? Bem assim, não, aqui é o banheiro feminino, nós estamos no banheiro feminino. E tipo, perceber que ela estava me olhando e falando comigo de uma forma muito, sabe, esdrúxula, terrível. Mas eu fiz a egípcia nem aí, porque eu sou mulher, meu amor, então me respeite. Essa foi um trecho da fala de ontem. O programa da Luciana Gimenez abordou muito essa questão da transexualidade. Sim, mas é que o que motivou a representação da associação foi a fala do senhor do dia 13 defendendo uma emenda justamente com essa questão aí do transgênero não poder entrar em banheiros, e o senhor citou o caso do SESC, que o SESC permite que o transgênero entre tanto no feminino quanto no banheiro masculino. Tara, bom dia, você está nos escutando, Tara? Qual que é o posicionamento seu e também da associação com relação a esse pensamento do pastor vereador Luiz Santos? Oi, bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Olha, sinceramente, hoje em dia não é nem o nosso posicionamento, é o posicionamento da lei, né? Que além de termos a nosso favor a recente aprovação da lei contra a LGBTfobia, a gente tem também o decreto 8727 que nos respalda. Nós temos a lei 10948 de 2001, que nos dá o direito de usarmos o banheiro de acordo com a nossa identidade de gênero, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Alto e claro, todos nós. Ok.
E outra coisa, a fala do pastor, ela só reforça esse pensamento muito preconceituoso e violento que as pessoas trans, quando elas entram no banheiro, por exemplo, no caso da mulher trans que vai usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, ele reforça a ideia de que nós somos supostos estupradores no banheiro feminino. Quer dizer, veja, vivemos num país que mais mata pessoas trans, né? E esse discurso só reforça esse pensamento, né? E, consequentemente, atos violentos que chegamos a esse nível de estatística, né? Tá certo, nós estamos conversando com a Tara, ela é do movimento LGBT, não é isso, Gustavo? Isso, ela é da Associação Transgêneros de Sorocaba. Transgêneros. Exatamente. Ô Tara, vocês ingressaram ontem pela associação com uma representação na comissão de ética pedindo aí uma suposta quebra de decoro do pastor Luiz Santos. O que chama atenção nisso tudo é que foi um caso pontual que vocês se referem a uma estagiária do SESC. É isso mesmo, Tara? Explique um pouquinho a respeito disso. Então, veja, que temos 90% das pessoas trans estão em situação de prostituição, né, como a única fonte de renda para sobrevivência. Aí, quando uma, né, ela consegue um estágio, né, que supostamente para trabalho, essas coisas todas, aí vem uma fala dessa, né, que com certeza ele não citou o nome dela, lógico, mas toda a sociedade sabe quem é a mulher trans que está estagiando no SESC, né? Nós fazemos muitos trabalhos, né, muitas rodas de conversa e palestras do SESC desde 2013, né? Veja, apenas em 2012 que começou a se falar de visibilidade trans, né? Então a fala do pastor, ela só reforça esses preconceitos. E a gente não pode deixar mais com que as pessoas ecoem discursos violentos, discursos de ódio, discursos de discriminação, né, para essa população que já é discriminada, né, que já é discriminada, excluída. Então é por isso. Então a nossa representação é que ele se retrate, né, se retrate desse pensamento, e também nós vamos entrar por todas as vias legais, né, que hoje temos esse suporte, né, temos esse suporte legal, né, para que ele e outras pessoas que compartilhem desse discurso também sejam penalizadas de acordo com as vias legais. Quantas trans nós temos aqui em Sorocaba, Tara? Então, não temos essa estatística, mas não temos essa estatística porque, veja, não tem um censo, não tem nenhuma política pública para que faça esse cadastramento, enfim, né, que tenham essas estatísticas. Mas por baixo a gente sabe que mais ou menos umas 300 a 400 pessoas. Fora as pessoas que a gente não tem conhecimento, né? Porque tem muitas pessoas que não vão ao sistema não procuram o sistema de saúde já por medo do preconceito e da exclusão. Tem muitas pessoas trans que são expulsas, né, do convívio familiar. A gente sabe que mais de 75% dos jovens entre 13 e 14 anos são expulsos do convívio familiar, né, por preconceito. Porque, veja, quando a gente fala de violência, né, como eu disse antes, que vivemos num país que mais mata pessoas trans, os pais que expulsam esses filhos, que expulsam essas crianças do convívio familiar, também têm o sangue nas mãos. Essas pessoas que com o discurso de ódio, discursos violentos, também têm o sangue nas mãos quando a gente fala de estatística de violência e morte, enfim. Tá certo. O pastor Luiz Santos quer se manifestar, nós estamos de volta com a Tara. O que nós ouvimos aí mais uma vez, e eu quero perguntar para a Tara o seguinte: quanto a maneira, o posicionamento de ontem, só para a gente reportar, a vereadora Yara mereceria que eu entrasse com
uma ação de quebra de decoro de forma tão extensiva como ela fez, gostaria que ela respondesse depois, mas como eu tenho horário, porque eu tenho as oitivas da comissão, eu preciso sair às 9h15, eu só queria dizer dois pontos, levantar 2 pontos que a Tara falou no seu discurso de vitimização, que é um discurso que eles têm para implantar a ditadura LGBT. Agora, cheio de leis, os 4% vão dominar os 96% que não fazem parte do grupo LGBT. Eles vão impor as regras da sociedade, como é que a gente deve se portar, eles é quem tem que dizer os termos, nós somos obrigados a usar. Eu não sou obrigado a usar. Orientação sexual, alguém orientou alguém, então. Se a palavra é orientação, não é opção. A pessoa faz a opção depois, quando ele acha que deve. Não é tentar influenciar nossas crianças. Essa é uma discussão bem mais ampla. Sei, eu gostaria que mas a vitimização vem daí. O senhor já agora, ela acabou de falar que 90% das transexuais se prostituem e que não tem política pública. Conversa. O que é o discurso da vitimização? O que foi que a Secretaria de Desenvolvimento, Geração e Renda fez um curso exatamente para eles, para tirá-los da situação de prostituição. Curso pros trans? Sim, isso, e chamou. E quem coordenou foi a Vivian, que inclusive é ela que trabalha na prefeitura. Vivian Machado, né? Vivian Machado, uma excelente pessoa, uma pessoa de comunicação. Outro dia ficamos 3 horas no meu gabinete conversando, inclusive buscando alternativas para ver como é que melhora a situação, como é que há mais diálogo. Eles não têm. A questão é impor leis, se vitimizar e agredir, são intolerantes quanto a isso. Aí sabe o que aconteceu? Foram lá me perguntar, não sei por que carga d'água, foram me perguntar lá na Câmara se eu tinha alguma coisa contra. Eu digo, mas que contra o quê? Eu quero que eles trabalhem, saiam dessa situação de prostituição, imagina o risco a que eles estão sujeitos. Por que um transexual vive menos que o outro? Porque estão num dos maiores grupos de risco. Num dos maiores grupos de risco desse país. 35 anos, um travesti chega quando nós hoje alcançamos 75 anos, porque estão num grupo de risco. Eu disse, eu quero é que pode fazer quantos cursos fizer, o que eu puder eu ajudo. Sabe quantos apareceram? Eles mandaram para todos eles, foi lá para fazer o curso. Uma pessoa, deles. Mas foi divulgado? Lógico que foi divulgado para todos, foram convidados. Ela conhece, ela sabe quem são eles. Apareceu aí vem com esse discurso de vitimização, que nós é que temos ódio, não, o que temos que achar é uma forma adequada para que nem as mulheres se sintam constrangidos, nem eles também, porque o que nós temos aqui, discutimos a princípio, não é que eu acho que são estupradores. Ficam colocando palavras na nossa boca. Mas, pastor, eu entendo a sua argumentação, mas o que eu acho que feriu o grupo trans, foi o fato do senhor falar que tinha um vagabundo sentado lá no... Eu repliquei o que a mãe me falou. Não, tudo bem, mas acabou saindo da sua voz. E outra coisa, sim, fui eu que fiz a denúncia na tribuna, fui eu que defendi a emenda. Agora, a mentira que eles estão espalhando é que eu falei isso, porque toda a sociedade... Quanto de vocês sabia que essa moça trabalha lá no Sesc? Aqui. Quantos de vocês sabem? Eu confesso que não sabia. Quantos? Também não. Tá vendo? Aí eles generalizam. Não, todos nós estão dizendo aqui, dona Tara, que ninguém sabe que a dona, como é o nome dela, Laura, né? Essa que se sentiu ofendida. Ninguém aqui sabe que ela trabalha lá, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria, jamais, imagina. Quando a denúncia chegou pro senhor, o senhor acabou falando, o senhor não sabia quem era a pessoa? Não, a minha ideia, já falei aqui, a ideia que eu tive na minha cabeça era de um homem lá no saguão do Sesc, se dizendo mulher, e que quando as mulheres entravam no banheiro feminino, ele entrava junto. Foi essa a ideia que a mãe passou para mim. A militância, essa militância que a dona Tara representa também, ela agora vem e tenta me rotular que eu agredi essa, que eu Mas peraí, o senhor pensou que fosse um homem que estava vestido de mulher? Isso, tanto é que eu falo aquele Mas então o senhor incorreu em erro. Por quê?
Pô, o senhor não, se fosse trans, o senhor não teria usado as mesmas palavras? Não, se eu soubesse que essa mulher estava lá e trabalhava, jamais. Como é que eu vou agredir uma pessoa? Então, eu não conheço pediu desculpa pra ela? Por quê? Eu não agredi ela. Citou uma mulher que foi... Mas eu não sabia, eu nem sabia que ela existia, que ela trabalha lá. Mas ela foi facilmente identificável. Mas é porque, ora, a mãe chega, disse que foi no SESC. Eu tenho que citar que foi aonde? Tem que citar que é no SESC. Eu não conhecia ela. Tá certo. Vamos ver o que a Tara fala. Deixa eu só terminar. Termina então. Deixa eu só terminar. 9h13, pastor. 9h15 eu preciso sair. O que acontece? Precisa haver diálogo. Isso é que nós temos que fazer. Conservadores vão se manter na sua linha de trabalho, vamos defender nossos princípios e valores, respeitando. Eu gostaria que Dona Tara falasse qual foi a vez que eu tratei alguém de forma agressiva, desrespeitosa, que eu agredi. Uma fala genérica, replicando o que uma mãe fala, não é pessoal. Não foi pessoal, e isso é que tem que ser deixado claro. Agora, gostaria que ela respondesse o que eu devo fazer com a Dona Yara em relação ao que ela fez ontem. Que foi explícito, que foi grosseiro, que foi agressivo, que foi intolerante. Qual é a posição? Eu devo entrar também na comissão de ética contra ela? Ô Tara, para você finalizar também a sua participação e a resposta, não só sobre essa questão, sobre outras colocações aqui do pastor Luiz Santos. Oi, então, eu acho que é o seguinte, que é desnecessário essa fala do pastor, essa fala de vitimismo. Eu acho que ele precisa sim de uma conversa, de um curso de identidade e orientação de gênero, a partir do discurso que ele começa dizendo eles, não, somos elas. Inclusive, no meu caso, eu já tenho meus documentos retificados, nome e gênero retificado. Então, quer dizer, se ele se refere a eles, ele já está tendo uma fala de preconceito. Quando ele cita a servidora pública Vivian Machado, que é uma mulher trans, ele fala de uma mulher trans que está exercendo o trabalho. Ela entra dentro dos 5% de mais de 95% que não tem oportunidade de trabalho no mercado formal, né? E outra coisa, quando nós fizemos o documento, nós transcrevemos o discurso do pastor em ipsis literis. Então, ele diz que não sabia, mas no discurso dele, não. No discurso dele não prova isso. E outra coisa, eu não vou ficar batendo boca com ele. Simplesmente, nós, como eu disse lá no início da minha fala, nós estamos respaldando o documento nas leis que nos acolhem. Então, é isso. E outra coisa, sobre o ocorrido de ontem entre ele e a vereadora Yara, eu acho que ele estava completamente equivocado, como na maioria das vezes que ele se manifesta sobre identidade de gênero, e ele confunde identidade de gênero com orientação sexual. E sobre o caso que ele disse, lá do convênio com o PAC, não foi só a servidora Vivian Machado, porque estávamos organizando esse curso, que era o time do emprego, em conjunto com a Associação de Transgêneros. Então, quer dizer, não teve adesão porque o curso não contemplava 100% das pessoas trans, porque a maioria das pessoas trans que não foram no curso eram pessoas que não tinham condições de estar 10 horas, 30 horas aula, né, que era o curso, que eram durante 10 dias, 3 horas por dia de curso, porque não tinham condições para ir até lá para fazer o curso, porque essas pessoas estavam nas ruas se prostituindo a noite toda e no dia seguinte não tinham condições, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, viver de prostituição não é tão fácil e não é tão lucrativo assim. Então, pessoas que não tinham nem o dinheiro da condução para ir até o curso. Então, quando ele fala dessa forma genérica, eu acho que a gente tem que pontuar a realidade das pessoas trans. E não é vitimismo, as estatísticas estão aí que provam os índices de violência, os índices de exclusão, e as pessoas que ele citou, né, que são pessoas trans que estão no mercado formal, é mínimo, são pessoas privilegiadas.
porque a maioria das pessoas, na realidade, não estão no mercado de trabalho e não têm oportunidade. Tá certo. Tara, eu agradeço a sua participação aqui conosco, trazendo mais subsídio, enriquecendo, né, esse debate que é muito importante, porque ainda não está pacificada essa situação, né? E é sempre bom nós termos aqui a busca por algo que seja bom para todos os lados. Tara, muito obrigado, hein? Tenha um bom dia. Bom dia. Nós conversamos aqui com a Tara, que é representante da Associação dos Transgêneros aqui em Sorocaba. Pastor Luiz Santos, são 9h18, Lincoln Salazar, nós deixamos o Lincoln, coitado, quieto. Não, é só, foi boicote